Você já viu um passarinho preocupado? Já viu algum que parou de cantar porque estava em depressão, assim, meio problemático com a vida? Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Evangelho de Lucas 21, 34. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Deus é único digno de toda adoração. Amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 11. Peço que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Salmo 11. Tem um pouquinho de retorno. Lido o texto, peço que você continue com a sua Bíblia aberta, para nós considerarmos juntos esta passagem. Salmo 11. Esse texto diz o seguinte: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Peço que você volte comigo ao verso 3, para lermos juntos esse texto. Vamos em uníssono, em voz bem clara. Verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Eu quero tratar com vocês hoje sobre o seguinte tema: o que fazer quando os fundamentos são destruídos? O que fazer quando os fundamentos são destruídos? Terça-feira passada, dia 4 de agosto, uma mega explosão abalou a cidade de Beirute, capital do Líbano, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, deixando mais de uma centena de pessoas mortas, mais de 4.000 pessoas feridas, mais de 300.000 pessoas desabrigadas. Certamente este grande abalo, esta grande explosão, mexeu com os fundamentos daquela cidade. Pois bem, o texto de hoje está falando de fundamentos, não apenas sendo abalados, mas fundamentos sendo destruídos. E é claro que o salmista não está pensando em prédios, em casas, em pontes, em viadutos.
Ele está pensando num fundamento que sustenta os valores morais. Fundamentos que são o alicerce da família. Fundamentos que são o sustentáculo de uma nação. Ele está falando de que aquilo que deve ser a base, o alicerce, as colunas de uma sociedade, estão sendo solapadas, destruídas. De certa forma, meus irmãos, nós estamos vivendo uma profunda, extensa, deliberada inversão de valores na nossa sociedade. Só um louco destrói os fundamentos, os alicerces da sua casa. Só um atentado terrorista ataca os fundamentos de um prédio para matar as pessoas que estão ali dentro. E o que nós estamos assistindo na sociedade atual é que há um esforço concentrado, coordenado, deliberado, até mesmo dos poderes constituídos, para minar, para solapar, para destruir os fundamentos, os valores que devem reger a sociedade presente. O que nós estamos assistindo não é apenas uma questão de tolerância ao erro, de complacência ao pecado. O que nós estamos assistindo hoje é uma verdadeira inversão de valores. Aquilo que deveria ser rejeitado é acolhido. Aquilo que deveria ser reprovado é aceito e aplaudido. Aquilo que deveria receber o selo de vergonha e opróbrio é aclamado como virtude. E você viver valores morais absolutos, parece que você recebe todo tipo de crítica, escárnio e zombaria. Nas palavras do profeta Isaías, estão chamando luz de trevas e trevas de luz. O amargo de doce e o doce de amargo. A inversão dos valores está em todo lado. Por exemplo, hoje se fala muito em paz. Existe um órgão internacional, Organização das Nações Unidas, que tenta costurar a paz. Mas você muito bem sabe que o maior orçamento das nações do mundo hoje é com a guerra. Não é com educação, não é com saúde. É com armas de guerra, é com segurança, e segurança hoje está falando de armas de destruição. Já em 1985, Mikhail Gorbachev, no seu livro Perestroika, disse que o arsenal que nós tínhamos lá, há 35 anos, dava para transformar o planeta Terra em poeira cósmica 27 vezes. As nações hoje respeitam umas às outras, não é porque são polidas diplomaticamente, é porque sabem que elas têm potencial de destruição. E nós estamos vivendo este momento em que, enquanto muitos estão morrendo de fome e tantos estão afirmando acordos de paz, nós estamos construindo armas de destruição. Vivemos a globalização e a universalização da exploração, mas não estamos assistindo à universalidade da solidariedade. Quando você olha para a sociedade hoje, você começa a perceber que os pilares estão sendo destruídos. Por exemplo, vamos pegar o contexto familiar. Hoje nós temos uma luta com a questão da ideologia de gênero. Querem desconstruir a família dentro do conceito judaico-cristão. Querem acabar com essa ideia de que pode-se comemorar numa escola o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Querem destruir esta figura do pai, da mãe, de filhos, de família, dentro da nossa estrutura social. A infidelidade conjugal virou moda. Para vocês terem uma ideia, em 2001 fiz uma pesquisa, coloco isso no meu livro, Casamento, Divórcio, Novo Casamento.
75% dos homens, 63% das mulheres, até os 40 anos de idade, já foram infiéis ao seu cônjuge pelo menos uma vez. É a desconstrução dos valores. Os casamentos sendo destruídos. Os véus das noivas cada vez mais longos e os casamentos cada vez mais curtos. Os divórcios cada vez mais fáceis. A sociedade aplaudindo porque este ou aquele personagem público já está no 3º, 4º, 5º, 6º, 7º casamento. E a sociedade aplaudindo. Os fundamentos sendo destruídos. Se você vai para o campo político, você nota que a corrupção, sobretudo aqui no Brasil, é endêmica e sistêmica. Políticos que foram comprovadamente responsáveis por assaltar o erário público foram reconduzidos ao poder pelo voto popular. Tantos políticos e empresários de monta apanhados com a boca na botija, com milhões dentro de casa, são levados à prisão e soltos semana depois, ensinando para a nação a lição: o crime compensa, os valores estão invertidos. Quem rouba um vidro de shampoo é levado para a cadeia e fica lá. Quem rouba milhões, inclusive de verbas que eram destinadas para socorrer as pessoas nos hospitais, para um respirador mecânico, para dar-lhe oxigênio aos pulmões, esse dinheiro é desviado. Nós estamos vivendo esse momento, onde os fundamentos estão sendo destruídos. Mas esse problema não é apenas na família, esse problema não é apenas na sociedade política, esse problema está dentro das igrejas. Igrejas que viraram verdadeiras empresas. Pastores que se tornaram verdadeiros empresários. Igrejas que mudaram a mensagem para atrair multidões e explorá-las. E nós estamos assistindo esse festival de atentado aos fundamentos da família, da igreja e da sociedade. E a pergunta do salmista é: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Chama a sua atenção para o fato de que Davi escreveu esse salmo num momento em que ele estava sendo perseguido por Saul. Saul era o rei. Saul era o sogro de Davi, mas Saul tinha ciúmes de Davi. Mas Saul era o rei, Saul era a lei, não havia ninguém acima dele para cobrar dele. Ele perseguia, ele matava, ele não tinha que prestar contas. Não tem a quem apelar, não tem a quem recorrer, não tem um sistema jurídico a quem você possa acessar para reivindicar justiça. E Davi foge para as cidades, para os campos, para as vilas, para os desertos, para as cavernas. Por todo lado que ele anda, a perseguição está aí, o inimigo está aí, o perigo da morte está aí, a ameaça está aí. E a pergunta que é feita é: destruir os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Para onde você vai? Para quem você recorre? A quem você busca? Se todo o sistema está aparelhado para o crime, para o mal, para a violência, para a corrupção, para a maldade, para a desconstrução dos valores. E desta maneira, eu gostaria de chamar a sua atenção que isso não é um fato novo. Não é um fato novo. Essa tendência, ela é antiga. Se você perceber, a era moderna, que nós chamamos de era moderna, durou apenas 200 anos. Com a queda da Bastilha, em 1789,
começa a Era Moderna, e essa Era Moderna vai até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Aí nós entramos num período chamado de pós-modernidade, que está fincada no tripé pluralidade, privatização e secularização. O mundo é plural, porque o mundo é plural, cada um tem sua ideia, cada um tem sua verdade, cada um tem sua crença, cada um tem seus valores, cada um escolhe o que quer, é privativa a ética, não tem verdade absoluta, não tem ética absoluta, e entra a secularização, Deus é empurrado para a lateral da vida, Deus não conta. E nessa conjuntura, meus irmãos, é que eu gostaria de pensar com vocês que isso acontecia lá na época de Davi. Isso aconteceu no período do Império Romano. Vocês sabem que o Império Romano era plural nas suas ideias religiosas. Você podia ter o Deus que você tivesse. Tinha um panteão, desde que você adorasse César. Aí você começa a perceber, por exemplo, a chegada no século XVIII com o iluminismo. E qual foi a tendência da época? É desprezar a Bíblia. É a razão agora. E o fruto do iluminismo no século XIX foi o quê? O liberalismo teológico. A Bíblia não é mais palavra de Deus. Eu não leio mais a Bíblia no seu sentido gramático histórico, mas leio no sentido crítico literário. Não, aqui tem erro, não, aqui tem contradição, não, aqui tem mito, não, aqui não é verdade. E foram desconstruindo a Bíblia, foram tentando arrasar os fundamentos da Bíblia. Não é mais um livro inspirado, não é mais infalível, não é mais inerrante, não é mais suficiente. Chega o século XX, você encontra um esforço concentrado da igreja a partir para o outro lado, do sincretismo, do misticismo, das experiências, dos milagres, dos sinais, e as pessoas começaram a correr atrás dessas coisas. Chegamos ao século XXI, e há um esforço concentrado dos pseudocientistas e escritores cheios de empáfia para tentarem desacreditar a Bíblia como palavra de Deus. Se você perceber ao longo da história, o esforço é o mesmo: desconstruir a sociedade humana, acabar com seus valores, destruir seus fundamentos. E agora eu volto com você para o texto. O que fazer numa hora dessa? Destruir os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é o conselho dos insensatos medrosos. Olha comigo o versículo 1. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Vejam vocês que a palavra do insensato medroso, para você e para mim, como o pastor nos orientou agora há pouco, à luz do texto bíblico, está todo mundo com medo, está todo mundo nos ameaçando, mas vamos pregar. Se chegar um momento em que for proibido ser crente no Brasil, e se você pregar em praça pública, ou ao mesmo tempo você vai ser preso, você continua pregando. Se alguém ameaçar você, ou você para de pregar, eu te mato. Eu prefiro morrer do que parar de pregar. A pergunta é: o que você vai fazer quando o inimigo cerca você, quando você não tem a quem apelar, quando você não tem a quem recorrer, quando todo o aparelhamento foi feito para impedir você de fazer a obra de Deus, dizer para você: foge, 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 como o pássaro foge, o caçador está atrás de você, a flecha está no arco, o arco está armado, e você vai morrer. O que você vai fazer? Se acovardar? Se intimidar? Se esconder? Esse é o conselho do mundo: fugir. Fugir como os soldados de Saul fugiram do gigante Golias. Fugir da escola, fugir da igreja, fugir do país. Fugir não é a solução, meus irmãos. Isso é a solução do covarde, do medroso.
No passado, Jeremias quis fugir, não vou pregar mais não. Deus disse, não, você vai pregar sim. Foi como um fogo no coração dele. Não conseguiu parar de pregar. Elias queria fugir. Deus pode sair dessa caverna, Elias. Seu ministério não acabou, não. Jonas queria fugir. E Deus mandou a tempestade atrás dele. Pedro sugeriu Jesus fugir da cruz. Tem piedade de ti mesmo. Arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Meu amado irmão, a solução não é fugir. Há duas teologias que governam as pessoas hoje. A primeira delas é esta: fuja, fuja. Não se arrisque, salve a sua pele. A outra teologia é esta: o Senhor é o meu refúgio. Como é que eu vou fugir? Como é que eu vou fugir? Deus está no trono, Deus está vendo, Deus é o meu refúgio, é nele que eu confio, é nele que eu me escudo, é nele que eu me estribo, eu não vou fugir. Mas vejam vocês que os conselheiros medrosos e insensatos não só dizem para você, fuja, mas dão as suas razões para você fugir. Eles argumentam para você fugir. E 3 argumentos são levantados aqui. Primeiro, olha comigo aí, versículo 2, a parte A. A violência do inimigo é implacável, porque eis aí os ímpios armam o arco e dispõem a sua flecha na corda. Ô, gente, armar o arco e dispor a flecha na corda é dizer para aquele animal que está sendo caçado, a flecha já está apontada para o seu coração. Você não vai escapar. Você não vai conseguir sair dessa. Isso é ameaça. Isso é o pânico. Isso é o medo. Isso é o desespero. Essa é a arma deles. Você não vai conseguir. Então capitule-se. Então fuja. Segunda argumento que eles usam para Davi fugir, é que a política do inimigo é astuciosa. Olha a parte B do versículo 2. Está escrito o seguinte: para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ele está dizendo o seguinte: este inimigo, além de estar com a flecha apontada para você, o arco já está estendido, ele não joga limpo com você. Ele não enfrenta você cara a cara. Ele é das trevas, ele trabalha na escuridão, ele trabalha no anonimato, ele age de uma maneira completamente sutil para pegar você de supetão, de surpresa. Esta é a maneira, é a armadilha fatal, é uma trama invisível, são perigos reais, mas que você não pode ver. Age na surdina, age nas trevas. Mas preste atenção. Eles não atacam os ímpios. Olha que eles atacam aí no versículo 2, parte B. Para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Não é inversão de valores isso? Eles não estão caçando os criminosos. Eles não estão caçando os que estão contra a lei. Eles não estão caçando aqueles que surrupiam os valores morais e surrupiam o erário público e atentam contra a vida do próximo. Eles estão querendo destruir o justo, o puro de coração. Chega um momento, irmãos, em que a sociedade olha para a igreja, para o crente fiel a Deus e vê essa pessoa como um problema, uma ameaça aos interesses escusos, nocivos e letais de uma sociedade sem Deus. Terceiro argumento deles: a ação do inimigo é demolidora. Olha o verso 3. Ora, destruís os fundamentos, que poderá fazer o justo? Aqui é mais um argumento, é o seguinte: olha, os fundamentos estão destruídos. Quando você hoje é atingido, você tem um sistema, um Estado, um aparato do Estado para proteger você. Tem leis, tem cortes, tem tribunais. Se você se sentiu injustiçado na primeira sentença, na primeira instância, você recorre a uma segunda instância. Se você achou que a justiça não foi feita, você recorre a uma terceira instância. Tem todo um aparato para proteger o inocente, para defender o direito do justo.
A pergunta aqui do salmista é essa: é melhor você fugir, sabe por quê? Porque está tudo rendido, está tudo armado, o estado todo foi aparelhado, não tem a quem você recorrer, não tem a quem você buscar, você não vai encontrar amparo em lugar nenhum. Fuja, fuja, fuja. Pois bem, diante desse cenário, vamos encontrar a resposta da fé à proposta do medo. Qual é a resposta da fé? Davi vai nos oferecer aqui 4 ações. 4 ações. O que fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? Primeira coisa, veja você comigo, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A primeira coisa que você precisa entender, para você não entrar em pânico na hora que você está sendo encurralado pelo inimigo, é você crer na soberania de Deus. Quando você olha ao seu redor, você não vê saída, você não vê ajuda, você não encontra ninguém ou algo para se agarrar, mas se você olhar para cima, você vai ver que Deus está no trono, que Ele reina, que Ele governa, que a história não está à deriva, que a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, que a sua vida não está solta ao léu como a palha que o vento leva. Você, como uma árvore plantada junto à corrente de águas, suas raízes estão firmadas em Deus, sua vida depende de Deus, quem controla a sua vida é Deus, quem governa a sua vida é Deus, quem protege você é Deus, quem sustenta você é Deus, quem está do seu lado para segurar você é Deus, ainda que a flecha esteja apontada para o seu coração, ainda que o inimigo esteja com um arco já armado para destruir você, quem protege você é Deus. Deus é o seu escudo e nele você refugiará. Deus é soberano, Ele está no céu e Ele está na terra, porque note você o texto que diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo. Preste atenção, que não tinha templo em Israel ainda, o templo só foi construído no reinado de Salomão, mas a arca da aliança já havia sido trazida para Jerusalém. E você, ao olhar à luz do Novo Testamento, você sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então sabe onde Deus habita, além de habitar lá no trono? Ele habita no seu coração. Você é a morada de Deus. Ele não está apenas acima de você, Ele está dentro de você. Você não precisa temer. Mas note mais, no versículo 3, porque está escrito aí, que o Senhor está no seu santo templo, e nos céus tem o seu trono, e mais, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Está olhando. Ele está olhando aqueles esquemas de corrupção, desvio de dinheiro. Ele está olhando aqueles antros de maldade e violência, que arquitetam, planejam e executam o mal. Ele está olhando todo o sistema de maldade que move a sociedade na indústria, no comércio, nos governos, nas instituições internacionais, nas igrejas, nas famílias, no nosso coração. Não tem nada que esteja acontecendo que Deus não esteja vendo, que Deus não esteja notando, que Deus não esteja percebendo. Ele está sondando os filhos dos homens. Irmãos amados, entender isso é fundamental. Primeiro, para nos tirar deste caminho de pecado, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem nenhum freio moral mais importante para impedir você de assodadamente caminhar na direção da destruição, do que você saber que Deus está vendo.
Você pode fechar a porta do quarto, Deus está vendo. Você pode apagar a luz, Deus está vendo. Você pode tomar as asas da alvorada e ir lá para os confins dos mares, Deus está vendo. Você pode ir para as profundezas do mar, Deus está vendo. Você pode ir para a última galáxia do universo, Deus está vendo. Ninguém pode fazer nada fora dos olhares perscrutadores do Deus onisciente. Essa consciência livrou Davi de fugir acovardado pelos conselhos dos insensatos. Segundo lugar, por que Davi não fugiu? Qual é a resposta da fé ao medo? Primeiro, a soberania de Deus. Segundo, o pleno conhecimento de Deus. Olha comigo o versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Preste bem atenção. Deus põe à prova o justo e o ímpio. Ao justo, Deus põe à prova para aprová-lo. Ao ímpio, para reprová-lo. Deus põe você à prova, e eu também, como um ourives põe o metal nobre no cadinho, na fornalha, para que a escória se derreta e se perca, para que o ouro se torne mais belo, mais puro, mais nobre, mais caro. Mas quando Deus põe o ímpio à prova, é para reprová-lo, é para desmascará-lo, é para desacreditá-lo, é para desarticulá-lo. Davi entende que Deus tem um senso de justiça, e o que ele está dizendo é isso: o Senhor põe à prova, tanto um quanto o outro. E ele é claro: mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Se você é o deleite de Deus, se você é o prazer de Deus, se você é a menina dos olhos de Deus, se você é a herança de Deus, se Deus tem em você todo o seu prazer, a Bíblia diz que a alma de Deus abomina o que ama a violência. Este Deus que é soberano, ele também é justo. Terceiro lugar, qual foi o terceiro argumento que Davi usou para não ceder à pressão dos insensatos? Olha comigo, versículo 6. Está escrito o seguinte: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Ele fala agora do juízo de Deus. O juízo de Deus. Oh, meus irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar aqui. Por que o homem peca? Seja os pecados que nós chamaríamos de mais leves, passa a vistas grossas, aos pecados mais horrendos. É porque naquele momento, quem está cometendo aquele delito, imagina, pensa, que ele não vai ser apanhado. Imagine você se quem planeja um assalto, imaginasse que nem conseguiria fazer o assalto, ou se fizesse, seria apanhado, o que roubou vai ser devolvido, e ele vai sofrer penalidades de uma prisão por longos anos. Você faria isso? Deixa eu ilustrar de uma maneira mais simples, que isso pega todos nós. Você está andando com o seu carro na estrada, e de vez em quando você vê uma plaquinha com limite de velocidade, 80 quilômetros, 100 quilômetros, 110 quilômetros, 120 quilômetros, que eu saiba é a velocidade máxima que se pode andar no Brasil. E aí você vê a plaquinha de 100 e passa a 120. Por que você passa a 120? É pela consciência que você tem que ninguém vai ver, não tem guarda ali, e você não vai ser multado. Como o cidadão que foi parado por estar passando uma velocidade além do que era permitido,
E o guarda perguntou: você não viu a placa? Eu falei: a placa eu vi, senhor guarda, eu não vi, foi o senhor. Agora imagine você que Deus não só está vendo, Ele é o juiz. E o texto está mostrando aqui em relação ao ímpio, que ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Você tem alguma ideia de onde isso aconteceu? Com Sodoma e Gomorra. E a cidade toda foi subvertida, virou um mar de enxofre. E todos os juízos que vieram ao longo da história, Sodoma e Gomorra, antes disso o dilúvio, depois Babel, depois a queda de Jerusalém, depois a queda da Babilônia, e todos os juízos de Deus que foram se repetindo ao longo da história, tudo isso era apenas um ensaio da peça final, cósmica, quando Deus trará juízo o mundo. E se você ler 2 de Pedro capítulo 3, os céus incendiados, abrasados, os elementos se desfazendo, a terra toda pegando fogo, todas as obras da terra, todas incendiadas, e os homens apavorados, porque chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, e o homem não tem para onde fugir. Este é o cenário do ímpio. Ele escapa dos tribunais, ele escapa das leis, ele escapa dos homens, ele escapa dos seus crimes, ele pratica as suas atrocidades e é aplaudido na sociedade humana, mas ele terá que enfrentar o justo tribunal de Deus. Davi não está com medo, e Davi não quer fugir, porque ele entende uma coisa: esse Deus que é onipotente, esse Deus que tudo vê, esse Deus que é justo, é o Deus que julgará o ímpio de uma forma final, e ele será banido para sempre da presença de Deus. Meus amados irmãos, talvez a igreja hoje precisasse pregar um pouco mais sobre as glórias do céu e sobre os horrores do inferno. As pessoas parecem que não perceberam isso, que terão que enfrentar o dia da ira de Deus. É só ler Apocalipse 6, 12 a 17, para você entender a gravidade disso. E eu termino aqui com o último ponto. Por que Davi fugiu? Por que Davi não fugiu? Ele não fugiu, em quarto lugar, pela consciência da recompensa divina. Olha o versículo 7 comigo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amados irmãos, eu só quero concluir dizendo para você que se o justo tem a bênção de contemplar a face de Deus, o ímpio está atormentado com chuva e brasas de fogo e enxofre sobre a sua cabeça, vento abrasador sendo o seu cálice para sempre. E você, justo, foi justificado pela fé em Cristo Jesus, declarado justo diante do tribunal de Deus. Você que pode ser perseguido e acuado por este mundo, você que ama a justiça, você que é reto, você vai contemplar a face de Deus, você vai se deleitar em Deus, você vai desfrutar da presença de Deus, você vai reinar com Deus, você vai servir a Deus, você vai ter nele o seu maior deleite, o seu maior prazer por toda a eternidade. Não vai ter mais dor, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais luto, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais despedida, não vai ter mais injustiça. Você estará com ele, contemplando a face dele para sempre e sempre e sempre. Você está com medo, irmão? Para que medo? Há alguns anos eu estava chegando para um culto de manhã lá em Vitória. E de frente ao templo tem um pé de manga muito bonito, que todo ano é a alegria de muita gente que sobe, tira manga, balança, cai manga, e é uma coisa maravilhosa. E eu cheguei, coração apertado, lutas internas, pressões externas, e tinham 2 pássaros cantando
alegremente na copa dessa mangueira. E eu parei para observar aqueles pássaros cantando alegremente. Daqui a pouco eu começo a ver as pessoas chegando, algumas delas cabisbaixas, outras com semblante pesado, outras com um sentimento de preocupação. De repente, Deus ministrou ao meu coração uma palavra. O que esses dois pássaros estão cantando? O que eles estão conversando um com o outro? E me veio à mente a seguinte imagem. Eles estavam perguntando um para o outro assim, você sabe por que esse pessoal está chegando aí com medo, preocupado? Cabisbaixo? É porque eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Ou pensam que esse Deus não cuida deles. Se eles soubessem que Deus cuida deles, como Deus cuida de nós, eles não estariam assim. Você já viu um passarinho preocupado? Já viu algum que parou de cantar porque estava em depressão, assim, meio problemático com a vida? Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Seu nome está escrito no livro da vida. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade poderão separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para de ficar com medo. Descanse no Senhor. Ele é o nosso refúgio. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.